Olá, obrigado por acompanhar a leitura do texto de Lila Biziot, Deslocamento Epistêmico e Estético do Teatro Decolonial. Feita a leitura da introdução no primeiro vídeo, vamos então agora propriamente à leitura do texto. Preparados? Não esqueça de curtir o canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, isso nos ajuda muito. Vamos então à leitura do texto com acompanhamento das notas em 3, 2, 1. Este artigo apresenta-se como uma proposta dialógica entre os estudos decoloniais, de um lado, e as teorias teatrais, de outro. Trata-se, mais particularmente, de colocar em diálogo o conceito de colonialidade do poder, introduzido pela primeira vez neste debate por Aníbal Quijano, e retomado por Walter Mignolo e Henrique Dussel, e a teorização histórico-estética do teatro dramático e pós-dramático, conduzida, entre outros, por Peter Zonde e Hans Lehmann. Esta abordagem dialógica tende a localizar estéticas teatrais em uma área cultural, geográfica e epistêmica, visando expor os corolários estéticos e teatrais da modernidade colonialidade. A partir disso, trata-se de questionar-se sobre as possibilidades de deslocamentos epistêmicos e estéticos do teatro e sobre os modos de subtração política das estéticas modernas coloniais, permitindo a emergência de obras decoloniais, ou seja, de obras que coloquem em questão a modernidade em sua versão monológica e monotópica. Por meio do estudo da peça Cai Pacha, do militante e dramaturgo equatoriano Juan Francisco Moreno Montenegro, realizaremos uma abordagem empírica de uma estética decolonial. Assim, o objetivo deste encontro entre estudos decoloniais e histórico-estéticos é quádruplo. Ele visa tornar inteligível a produção de estéticas pela modernidade e colonialidade e, assim, a reprodução pelo teatro da retórica moderna em sua versão eurocêntrica, ou seja, na dissimulação de sua localidade, de sua lógica opressiva, também chamada colonialidade do poder. Este encontro também tende a destacar o caráter eurocêntrico das obras pós-modernas, que, mesmo rompendo com os códigos estéticos da modernidade, permanecem na matriz colonial do poder. Finalmente, este encontro visa, talvez, completar ou ampliar o projeto decolonial, tal como teorizado por Walter Mignolo, para quem a base do decolonial é uma dissociação epistêmica, tanto teórica quanto prática. Trata-se de descentralizar, desuniversalizar e relocalizar as formas de viver, de pensar e de agir, impostas por aqueles que se dão o direito de classificar para atender a seus interesses econômicos, políticos ou religiosos. Descentralização que também atinge as formas artísticas, que são uma maneira particular de viver, de pensar e de agir. Algumas formas artísticas são hegemônicas e, poderíamos crer, impuseram-se de forma unilateral nas cenas teatrais mundiais, quer se trate do drama ou de sua fragmentação, e assim, paradoxalmente, sua modelização pelo teatro pós-dramático. No entanto, outras formas teatrais existem, formas que não são nem dramáticas, nem pós-dramáticas, e que dialogam com as formas hegemônicas. Essas formas apresentam-se como outras maneiras de fazer teatro, de apreender as estéticas, e mostram a localidade das formas dramáticas ou pós-dramáticas canonizadas e modelizadas. O estudo de caso nos permitirá avaliar essas formas teatrais decoloniais, bem como o caráter inadaptado de nossas ferramentas de análise, que são modernas e eurocêntricas, e desse modo, incapazes de tratar tal objeto. Sentindo o drama? Título 1: A colonialidade, a face necessária e oculta da modernidade. Primeiramente, é necessário estabelecer uma definição da modernidade. Na versão eurocêntrica, ela apresenta-se como a possibilidade histórica da emancipação do homem por meio da reflexibilidade e da racionalidade do sujeito, a tomada de consciência da possibilidade de um indivíduo emancipar-se do estado natural, das formas de heteronomia e de sua idiosincrasia, bem como o comprometimento de tornar essa emancipação efetiva no tempo histórico, são denominados progresso. Em sua definição histórico-filosófica eurocêntrica, a modernidade representa-se, a partir da Renascença, como uma redescoberta da antiguidade e de sua forma racional e política. Essa renascença, cujos limites cronológicos e simbólicos são frequentemente identificados à tomada de Constantinopla ou à descoberta da América,
caracteriza-se por um humanismo fortalecido pelos avanços científicos que racionalizaram os fenômenos naturais e deram acesso a verdades de ordem universal. Com a filosofia iluminista, esse universalismo é secularizado e tanto o racionalismo quanto o espírito crítico são apresentados como as formas de emancipação das tutelas políticas tradicionais. Nesse contexto, o contrato político é percebido como o meio de realizar a aspiração natural do homem à liberdade. A modernidade aparece então como sinônimo do progresso, do racionalismo e da democracia, que são meios de levar à emancipação do homem e à liberação da sociedade. Em suma, a modernidade apresenta-se como um horizonte de felicidade. No entanto, essa definição esconde o fato de que o relato é construído por homens que habitam corporalmente a modernidade, sendo constituídos por ela e que são legitimados para realizar esse relato. Ou seja, na definição eurocêntrica, a modernidade oculta sua localidade. O relato eurocêntrico da modernidade valoriza sua retórica emancipadora, mas dissimula ou nega sua lógica opressiva. Ele não menciona o esclavagismo legitimado por uma lógica de substituibilidade da vida humana por uma concessão de nível de humanidade. Jamais em sua definição eurocêntrica, a lógica de substituibilidade da vida humana é formulada como uma lógica indissociável do progresso promovido pela modernidade. Aníbal Quijano, por sua vez, concebe a modernidade como a instauração de um novo padrão global do poder, possibilitado por um processo histórico duplo. Trata-se, por um lado, da descoberta da América e de sua colonização, legitimada, segundo a visão dos colonizadores, por uma inferioridade dita biológica dos colonizados, e, por outro lado, da articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos em torno do capital e do mercado mundial. Nota de Quijano. Na versão francesa, l'articulation de toutes les formes historiques de contrôle du travail, de ses ressources et de ses produits autour du capital et du marché mondial. Em suma, a modernidade é definida, segundo Aníbal Quijano, como a expansão do capitalismo em escala mundial, tendo sua fonte na descoberta da América e na colonização. Essa nova forma de economia estaria baseada sobre o conceito de diferença colonial, compreendida como a classificação hierárquica da população mundial em função das deficiências e dos excessos em relação aos critérios daqueles que se dão o direito de falar universalmente. Trata-se de conceder graus de humanidade à população mundial e estabelecer uma normalização da classificação racial dos seres. No entanto, aqueles que se deram o direito de classificar universalmente são os homens brancos, burgueses, cristãos e heterossexuais que realizaram uma colonização temporal dupla. Eles estabeleceram uma diferença temporal interna ao instituir a Idade Média, um tempo passado para modelar a Renascença como o tempo presente, e criaram uma diferença externa ao inventar os primitivos e os bárbaros, que estão não apenas em outro espaço, mas também em outro tempo, um tempo passado. É justamente essa colonização temporal que legitima a colonização espacial, a expansão do capitalismo sob uma forma internacional e o estabelecimento da Europa como o centro do mundo e da verdade, como área cultural mais avançada, mais civilizada. A retórica emancipadora da modernidade baseia-se na lógica de classificação racial denominada diferença colonial. Essa diferença colonial é produzida e reproduzida por uma matriz colonial do poder, nomeada colonialidade do poder. Essa matriz é o lugar epistêmico no qual o poder colonial se justifica. Assim, a colonialidade do poder deve ser compreendida como a face oculta, mas necessária da modernidade. Uma precisão seja feita. A colonialidade é uma matriz que legitima e que justifica a colonização, mas não é o seu sinônimo. Assim, os processos de independência prejudicaram a colonização, mas a colonialidade do poder continuou intacta. Os territórios foram descolonizados, mas os imaginários não. É precisamente sobre tal distinção que repousa o projeto decolonial do conjunto Modernidade e Colonialidade. Em que consiste esse projeto? Título 2.
o projeto decolonial, um deslocamento epistêmico e estético. Inicialmente, a teoria da independência pensa a relação entre o centro e as periferias a partir das esferas econômicas e políticas com o poder colonial. A partir dos anos 1970, surge a ideia de que o conhecimento é um instrumento da colonização e que a descolonização não deve restringir-se às esferas estatais e econômicas, mas deve se estender-se à filosofia e à epistemologia. Para realizar um processo decolonial é necessário descolonizar os colonizadores, ou seja, é necessário desmistificar e destruir o que permite a existência dos colonizadores. No entanto, essas condições de existência materializam-se tanto nas instituições quanto nos imaginários e nas categorias de pensamento. Desmistificar, destruir essas condições, significa descolonizar a epistemologia, guardiã das hierarquias e das classificações modernas coloniais. Essa desmistificação não deve ser compreendida como uma vontade de retornar a um mundo pré-moderno ou como a instauração de uma antimodernidade. Trata-se, ao contrário, de uma revalorização do que foi depreciado, negado pela modernidade, colonialidade e da instauração de um diálogo intercultural entre as tradições filosóficas não ocidentais e a filosofia euro-norte-americana. Nota número 2. Nota do tradutor, na versão em francês. Entre les traditions philosophiques non occidentales et la philosophie européo-nord-américaine. Em suma, o projeto decolonial visa destruir a hegemonia epistêmica da modernidade e colonialidade, baseada em uma pretensa universalidade. Tal projeto pressupõe não apenas evidenciar a geo e a corpopolítica da epistemologia dominante, mas também distanciar-se desta. Os conceitos de geo e de corpopolítica, introduzidos no debate por Walter Mignolo, destacam o fato de que existimos onde pensamos. De fato, qualquer pensamento tem sua localidade, pertence a uma área cultural e geográfica determinada. No entanto, um grupo de pessoas composto por homens brancos, burgueses, cristãos e heterossexuais tentou massacrar sua geo e corpopolítica, e pretendendo poder pensar por todos, universalizou assim suas classificações e suas hierarquizações. O distanciamento epistêmico sobre o qual se baseia o projeto decolonial, tal como é concebido pelo conjunto modernidade e colonialidade, visa revelar a localidade da epistemologia dominante, refletindo a partir de outra geo e corpo política. Se existe uma geo e uma corpo política do pensamento e do conhecimento, se toda forma de viver, fazer, pensar ou agir é regional, não seria possível considerar que o mesmo ocorre nas formas artísticas? Essa questão geral nos conduz à adoção de uma abordagem essencialista do teatro. Peter Brook dá uma definição bastante ampla do teatro, afirmando que basta delimitar um espaço, fazer uma pessoa atravessá-lo enquanto outra observa, para que exista teatro. Mantendo em mente essa definição, nós afirmaremos que o teatro é uma forma de fazer, pois se trata de uma ação concreta, uma forma de pensar, pois constrói realidades virtuais, possíveis, novas, e pode ser mesmo uma forma de agir, na medida em que teria uma potência de propostas alternativas, utópicas, ainda não representadas ou mesmo impensadas. Assim, o teatro seria uma forma particular de fazer, pensar e agir, e nesse sentido ele não substituiria uma geo e uma corpo política. Se considerarmos que existimos onde pensamos, também existimos onde criamos. Assim, contra um universalismo das formas teatrais, nós afirmamos uma localidade. Artistas, dramaturgos e dramaturgas, diretores e diretoras de teatro criam a partir de um corpo e de uma geografia, a partir de uma cultura e de uma epistemologia. Uma forma artística, uma forma teatral, não nasce ex nihilo. Não se trata de colocar em questão aqui o fato de que a obra é capaz de ultrapassar a intenção do autor ou da autora, que ela é aberta em sua recepção, que o sentido excede a intenção inicial, pressupostos que baseiam a dramaturgia no sentido alemão do termo, e o fato de que diretores e diretoras de teatro da contemporaneidade ainda encenam peças de Shakespeare ou de Calderon. No entanto, nós afirmamos que formas artísticas em geral, ou teatrais em particular, estão ligadas a uma epistemologia, a um imaginário coletivo, a uma cultura no sentido sociológico do termo. Assim existiriam formas teatrais modernas.
Mas a modernidade, como vimos, definiu-se como centro epistêmico, aspirando a uma universalidade e escondendo sua própria localidade. Ao sustentar que suas formas epistêmicas são as únicas objetiva e universalmente válidas, a modernidade negou a possibilidade de existência de uma ciência, de uma racionalidade ou de uma filosofia que não sejam modernas. Também é possível considerar que ela fez o mesmo com as formas artísticas e teatrais não modernas. Assim, as estéticas modernas teriam sido impostas de maneira hegemônica. Quais seriam essas estéticas? E se o projeto decolonial consiste em um deslocamento epistêmico, ele não deveria ser compreendido, no teatro, como um deslocamento estético? Quais seriam as modalidades desse deslocamento? Título 3. O corolário estético teatral da modernidade, colonialidade, o drama. Walter Mignolo distingue três formas acumulativas e não sucessivas da modernidade, que, quando relacionadas a uma análise histórica do drama, nos ajudam a pensar os corolários estéticos da modernidade e colonialidade. Que formas são essas? A primeira é ibérica e foi assegurada pela Espanha e por Portugal no século XVI. No momento histórico da Contra-Reforma e da expulsão dos mouros da Espanha, essa forma repousa sobre uma teologia do conhecimento que se traduz pela cristianização forçada dos bárbaros no Novo Mundo. A segunda forma da modernidade e colonialidade foi estabelecida pela França e pela Inglaterra no século XVIII e baseia-se em uma egologia do conhecimento, que justifica as missões civilizatórias. Enfim, a última forma é policêntrica, mas foi estandardizada pelos Estados Unidos após 1945, organizando-se sobre o ultraliberalismo. Não se trata mais de cristianizar os bárbaros ou de civilizar os primitivos, mas de desenvolver os países atrasados. Como essa teorização da modernidade e colonialidade pode nos ajudar a pensar as estéticas teatrais? Para responder a essa questão, é preciso lembrar que o drama burguês, ou gênero sério, é teorizado pelo filósofo iluminista Denis Diderot em Les Entretiens sur le fil naturel, a partir da perspectiva francesa, e que ele efetua uma mudança determinante no paradigma teatral. Contra as formas clássicas da tragédia e da comédia, herdadas do teatro grego, Diderot e Mercier abordam a necessidade de uma mistura genérica para estabelecer uma relação analógica entre o teatro e a realidade. Vamos dar a palavra a Mercier em seu Nouvel Examen de la Tragédie Française e a justificativa que ele dá a essa necessidade de mudança do paradigma estético. O que? Estamos no meio da Europa, palco vasto e imponente dos acontecimentos mais variados e surpreendentes, e não teríamos uma arte dramática própria. E não poderíamos compor sem a ajuda dos gregos, dos romanos, dos babilônicos, dos trágicos, etc. Descobrimos a América e esta descoberta súbita criou 1000 novas relações. Temos a impressão, a pólvora, os correios, as bússolas, etc. E com as ideias novas e férteis que resultam disso, não teríamos uma arte dramática própria. Somos cercados por todas as ciências, por todas as artes, milagres multiplicados da indústria humana. Habitamos em uma capital povoada por 800.000 almas, onde a desigualdade extraordinária das fortunas, a variedade de estados, de opiniões, de personagens, nos cercam com suas características, invocam o calor de nossos pincéis e nos pedem verdade, e nós abandonaríamos cegamente uma natureza viva, onde todos os músculos são dilatados e salientes, cheios de vida e de expressão, para desenhar um cadáver grego ou romano vacilante, e imprimir neste olhar apagado, nesta língua congelada, nestes braços endurecidos, o olhar, o idioma e os gestos adequados às nossas praças e palcos. Mercier, Apud, Lior, 1963, nota 3. Nota do tradutor, na versão em francesa. La version française. Quoi, nous sommes au milieu de l'Europe, c'est une vaste et imposante d'événements les plus variés et les plus étonnants, et nous n'aurions pas un art dramatique à nous. Et nous ne pourrions composer sans le secours des Grecs, des Romains, des Babyloniens, des Thraces, etc. Nous avons découvert l'Amérique, et cette découverte subtègre 1000 nouveaux rapports.
Nous l'avons l'imprimière, la porte à canon, les postes, les boussoles, etc. Et avec les idées nouvelles et fécondes qui résultent, nous n'aurions pas un art dramatique à nous. Nous sommes environnés de toutes les sciences, de toutes les arts, miracles multipliés de l'industrie humaine. Nous habitons une capitale peuplée de 800 000 hommes, où la prodigieuse inégalité des fortunes, la variété des états, des opinions, des personnages, nous environnent avec leurs traits caractéristiques, appelant la chaleur de nos pinceaux et nous commandant la vérité, et nous quitterions aveuglément une nature vivante où tous les muscles sont enfants et saillants, pleins de vie et d'expression, pour aller dessiner un cadavre grec ou romain tout chancelant et imprimer à cette huile terne, à cette langue glacée, à ces bras raidis, les regards, l'idiome et les gestes qui sont des convenances sur les places de nos tréteaux. Por serem homens da segunda modernidade, Diderot e Mercier destacam a urgência de uma nova estética, própria de seu tempo, e teorizam o drama burguês. Mesmo que este último, em razão de sua mediocridade artística, tenha uma vida curta, não há dúvida que ele tenha influenciado toda a dramaturgia europeia dos séculos XIX e XX. Aliás, do século XVIII aos dias de hoje, o drama parece ter absorvido todas as formas dramáticas, de tal forma que se tornou nos imaginários o sinônimo do próprio teatro. Se Diderot parece ser o primeiro a teorizar essa nova forma dramática diante da urgência de adaptar as estéticas à modernidade habitada por ele, Anne Ubersfeld desenha novos contornos aos limites cronológicos do drama, remetendo suas origens à Comédia Nueva do século de ouro espanhol. Ela não é a única a identificar nas obras de Calderón, Lope de Vega ou Tirso de Molina a gênese do drama. Quando Lessing e Schlegel, depois dele, teorizam o drama romântico alemão, a Comédia Nueva, essa tragicomédia espanhola, é citada como modelo juntamente ao drama burguês. A primeira é didática e teológica. As linhas de força de sua intriga repousam sobre o princípio da honra, da virgindade pré-matrimonial, garantindo, na Espanha da Contra-Reforma, a pureza do sangue católico. A Espanha da Contra-Reforma também é a Espanha da cristianização forçada do Novo Mundo, aquela que efetua a primeira modernidade em sua versão teológica. A partir disso, parece possível afirmar que a Comédia Nueva é o corolário estético da primeira modernidade. Em seguida, a teologia do conhecimento é suplantada por uma egologia do conhecimento no século XVIII. Essa também é a passagem do poder das mãos ibéricas às mãos francesas e inglesas. Nos palcos, a tragicomédia é secularizada, o drama é teorizado e opera-se uma modificação empírica do personagem tipo ao personagem dotado de uma psicologia e uma identidade própria. A teologia da Comédia Nueva, como motor dramático, é suplantada no drama burguês pelo indivíduo racional burguês. O drama burguês pode então ser identificado ao corolário estético da segunda modernidade. Se o drama romântico e o drama naturalista do século XIX parecem ser os herdeiros diretos desse teatro, se o mesmo pode ser dito dos dramas nórdicos de Ibsen ou de Strindberg, ou dos dramas contemporâneos neo-humanistas de Ariane Mnouchkine ou de Vadi Moawad, para citar apenas dois, o que dizer do teatro épico do século XX? Opondo-se a Peter Zonde, Hans Tislemann compreende o teatro épico não como antinômico ao teatro dramático, mas como seu prolongamento. Ao definir o drama como ação mimética, que garante a primazia do texto e representa o mundo como uma totalidade, o teatro épico não substitui a lógica dramática, mas ele é sua última garantia. Assim, o polimorfismo do drama nos palcos europeus do século XX, do teatro épico ao teatro neo-humanista, passando pelo teatro neonaturalista de um diretor como Thomas Ostermayer, parece reverberar o policentrismo da terceira modernidade. O teatro pós-dramático, cujas premissas Hans Lehmann identifica no teatro simbolista ou surrealista, não poderia ser compreendido como um teatro que provoca uma crise na modernidade, colonialidade e seus códigos estéticos? Poderia ser esse teatro ser considerado como decolonial? Ficamos aqui, para ficar mais confortável, vamos dividir o vídeo. Acompanhe no próximo vídeo a continuação com o título
O teatro pós-dramático seria um teatro decolonial? Até lá!